Bom, como eu falei anteriormente, né, a proposta é a gente tratar um pouco de diversidade, e aí nesse contexto surge a necessidade de pontuar algumas categorias, e se coloca uma categoria super importante que a gente fala bastante na universidade, mas sentimos a necessidade de aprofundar esse conceito, que é o conceito de interculturalidade. E aí, nesse sentido, nós fizemos o convite ao professor Raoni, que trabalha com essa temática, né? Então, quero apresentar aqui rapidamente, tentar fazer uma leitura rápida da trajetória do professor Raoni Borges Barbosa, né, que atualmente é professor visitante da Universidade Federal Rural do Semiárido, a Unifessa. Atualmente é bolsista com atuação como pesquisador e coordenador do projeto de pesquisa, aprovado em primeiro lugar na seleção do edital FAPEP de CNPq. Realiza pesquisa com os indígenas rural, no grupo de pesquisa sobre identidades coletivas, conhecimentos tradicionais e processos de territorialização na Universidade Federal do Piauí. É professor permanente do programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal do Piauí, doutor em antropologia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em antropologia obtido com defesa de tese recomendada para publicação, mestre em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Paraíba, mestre em antropologia obtida com possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Osnabrück, licenciatura em Sociologia, é professor voluntário no Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Imigrantes do Rio Grande do Norte, foi bolsista CAPES, PNPD, e pelo Núcleo, né, de Antropologia Visual, foi professor visitante também na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, então lotado na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, do Departamento de Ciências Sociais, foi também professor permanente do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e trabalha na área de Antropologia, Sociologia das Emoções, Antropologia e Sociologia da Moralidade, Sociologia Urbana, História, Teoria e Epistemologia das Ciências Humanas, Relações Etnorraciais, com ênfase em Etnologia e Antropologia Indígena, e Ensino Intercultural e Diversidade, além de compor coordenações e vice-coordenações de grupos de pesquisa e editoriais de revistas e outros periódicos. Bom, muito obrigada, professor Raoni, pela presença, é uma satisfação enorme contar com você, que a gente possa estabelecer essa parceria, esses momentos de aprendizagem, por muitos outros momentos, né? Então, desejo a todos um ótimo momento de aprendizado também com o professor Raoni. Passo a palavra, obrigada. Bom dia, professora Jéssica, bom dia, professor Alípio, bom dia, professor Luiz Fernando, bom dia aí, colegas da UFOPA, né? Um prazer estar aqui, né, com tão seletos colegas, né? Um prazer contribuir aí com esse debate no PROEM, né? Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que essa discussão sobre interculturalidade, ela perpassa uma série de questões, né, de pesquisas que eu venho desenvolvendo já desde 2019 com os indígenas Warau, né? Os indígenas Warau são refugiados, migrantes, estrangeiros, né? Os pobres dos outros, esses incômodos, né? Que vão chegando da Venezuela, esses resíduos humanos, né, que vão chegando da Venezuela e se espalhando pelo Brasil, né? E essas palavras que eu coloquei agora, extremamente racistas, racialistas, discriminatórias, elas são utilizadas cotidianamente pela nossa burocracia estatal, né? Elas são cotidianamente utilizadas, né, nos tribunais, né, pelos nossos operadores do direito, pelos policiais, enfim, até pela nossa assistência social, né? Enfim, trabalhar com os indígenas Warau tem sido um desafio, né, porque eles são alvos, né, de práticas, discursos racistas, né, dos mais perversos, né, a todo tempo, né? Mas, aproveitando já a fala do professor Luiz Fernando, né, achei brilhante a fala, né, eu coloco que o meu debate, minha contribuição, seria mais ou menos o simétrico oposto do que ele veio colocar, né? Se ele falou de racismo, eu falo de interculturalidade. O que seria interculturalidade? Seria uma postura ética, epistemológica, pedagógica, enfim, política, de combate ao racismo, em termos, né, mais gerais, né,
a educação intercultural, né, as práticas interculturais, os dispositivos de interculturalidade, como uma afroteca, por exemplo, né, elas se colocam, né, ou esses dispositivos se colocam como uma forma mais ampla de combate, né, ao racismo, combate à colonialidade do poder, do saber, do ser, da natureza, enfim, tentar colocar isso de forma mais pontuada ao longo da minha fala, né. Então, quando a professora Jéssica me convida para esse debate, eu sugiro esse tema, justamente porque tem a ver com a série de pesquisas que eu venho realizando com esses indígenas do Aral desde 2019. Né? Não que eu seja especialista na área de antropologia da educação, eu sou relativamente novo nessa área, né? Eu venho da antropologia das emoções e moralidades, da antropologia urbana, visual e da imagem, mas no que os Aral vão chegando nas nossas cidades do Nordeste, né, nossos grupos de pesquisa vão se, né, de certa forma, atentando para estudar esse tipo de fenômeno, né? Então, como é que eu organizei o argumento, né, para esse debate, né? O meu argumento. Eu vou procurar, né, primeiramente, fazer um passeio sociohistórico do que é a educação intercultural na América Latina, né? Tentar ser ligeiro, né? Não ser enfadonho. Eu tenho um conjunto aqui de apontamentos de aulas, né, que fazem parte de uma disciplina de antropologia da educação, de antropologia das migrações, né, de antropologia política, né? Eu tentei fazer uma mescla aí de apontamentos, né? E começo com isso. O que é essa proposta de uma educação intercultural em termos sociohistóricos, né? No segundo momento, eu pontuo rapidamente, também a partir desse passeio sociohistórico prévio, né, o que a nossa Constituição Federal de 88, né, a Constituição Cidadã, né, desdobra em termos de possibilidades de políticas públicas, como a Lei 10.639, de 2003, a Lei 11.045, de 2008, que o professor Fernando, né, Luiz Fernando também já colocou, né, a Afroteca seria seria um dispositivo intercultural, um dispositivo de educação intercultural, né, mais precisamente, que tenta implementar essas políticas públicas, né, na medida do possível. E, num terceiro momento, eu trago aí o que tem sido esse encontro etnográfico com o Aral, em Teresina, Piauí, né, que, em termos mais técnicos e burocráticos, oficiais, né, está na vanguarda dessa educação intercultural com esses indígenas, imigrantes, refugiados, né? O que seria essa educação escolar, né? Para esses indígenas em busca, como eles mesmos, né, denominam, como eles mesmos representam, né, esse momento de saída dos territórios ancestrais, esse momento de expulsão, né, lá do Delta Macuro, na Venezuela, e chegada forçada no Brasil, né, passando pela Operação Acolhida, passando por toda uma experiência de submissão a uma lógica disciplinar militarizada e depois passando por uma experiência de abrigamento em situação de vulnerabilidade imposta, né, de extrema pauperização, violência simbólica, física, né, enfim, né, trazer um pouco, em Minas Gerais, né, os desafios, né, dessa educação escolar, que, de certa forma, tem sido a mais bem-sucedida no Brasil, né? Mas, enfim, começando aí por esse passeio sociohistórico sobre o que é educação intercultural na América Latina, né, eu enfatizo o papel da educação escolar indígena, né? O termo interculturalidade, inclusive, né, ele surge no contexto educacional, né, escolar indígena, né? Então, a gente, como país indígena, né, tem vivenciado até o momento 4 grandes etapas, né, seria o desenvolvimento da educação escolar indígena. Temos o período colonial, né, que é de extrema violência etnocêntrica, de imposição da cultura hegemônica, né, europeia, né, e de busca da eliminação desse outro selvagem, esse outro, né, não humano, não civilizado, né, esse outro que parece, né, pertencer à família humana, mas que é colocado como um atraso, né? Esse seria o primeiro período, né? No segundo momento, nós temos a construção da homogeneidade dos Estados nacionais modernos, né, que é quando se consolida a ideia de uma brasilidade pela assimilação do indígena, pela assimilação desse outro, né? É aí que se coloca a ideia de uma cultura nacional, né, enfrentando um problema de atraso civilizatório, né? O indígena, né, o índio, né, como se colocava à época, seria uma expressão desse atraso,
civilizatório. E qual seria o dispositivo racista e racialista para essa assimilação? Né? Seriam as escolas estatais bilíngues para os povos indígenas, né, que pretendiam alfabetizar, ou seja, civilizar, moralizar, cristianizar, né, povos inteiros, né, transformá-los, né, de índio a trabalhador rural, de índio a camponês, né, para que a cultura nacional, né, se desenvolvesse. Né. Esses dois períodos, né, o período colonial e esse período da construção da brasilidade, eles, grosso modo, se estendem até a década de 1970, né, ou seja, é muito recente, né, é praticamente quando há a transformação do Serviço de Proteção Índio, o SPI, né, o famigerado SPI, que durou de 1910 a 1967, e a Fundação Nacional do Índio, né, hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, finalmente. Né? Mas é só na década de 70, né, que nós temos experiências protagonizadas por lideranças comunitárias, como a Eliane Potiguara, o próprio Raoni Betukiri, né, o Baniwa vem nessa esteira, né, o Munduruku, né, o Krenak, né, nós temos aí lideranças comunitárias indígenas que despontam, né, colocando a causa indígena no palco político internacional, né, e aí há uma transformação dessa escola ainda bilíngue, dessa escola assimilacionista, né, integrista, né, que começa a produzir materiais didáticos alternativos ainda para integrar, né, esse índio à sociedade nacional. Mas já há um avanço, já há um momento de reconhecimento do direito à cultura local, o reconhecimento da língua materna, né, mas sempre como material, digamos assim, como experiência para ser sistematizada na perspectiva do conhecimento universal, né, para pensamento científico euro-americano. Então, é somente na década de 80, né, quando a gente entra já aí no contexto da nossa Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, né, já é somente na década de 80, ou seja, muito recente, né, essa consolidação de um protagonismo de fato da identidade comum indígena. A gente sai, né, dessas identidades comunitárias, dessas identidades étnicas isoladas, e começa a pensar uma identidade comum indígena, inclusive um movimento indígena, né, bem mais pujante, né, bem mais organizado, bem mais sistematizado, né, nas suas pautas, né, nas suas metas, nas suas ambições. Né? E aí se coloca a necessidade de diferentes línguas e culturas serem respeitadas na escola brasileira, né, e começa a ser gestado todo um projeto de uma escola indígena, né, de uma universidade indígena, né, de pensar a educação indígena, né, de pensar uma educação diferenciada, né, uma educação que esteja não somente para os indígenas, mas que seja feita por eles, né, no que eles entendem por conhecimento, no que eles entendem por ciência, no que eles entendem por prática pedagógica, epistemológica, né, e não um arremedo da escola, digamos assim, da branquidade, que indígenas são meramente gestores, né, são meramente operadores de uma máquina que continua, né, em tons racistas e racialistas, produzindo essas hierarquias, né, em que a branquidade está no topo e o elemento indígena, negro, né, também o elemento mulher, o elemento, né, LGBTQIAPN+, enfim, são colocados como desviantes, são colocados como experiências que devem ser integradas, assimiladas e, por fim, civilizadas. Então, nessa década de 80, há um apelo internacional da causa indígena, né, e aí se consolida cada vez mais, né, essa pauta de uma escola indígena com, para, sobre, né, os indígenas. Nós temos essas 4 etapas, né, e como o professor Luiz Fernando também aí bem colocou, né, isso tudo é uma novidade, né, isso tudo é muito recente, né. Se a gente pensa que essa quarta etapa, essa quarta e última etapa, essa etapa cidadã, ela começa a se consolidar somente na década de 80, né, nós temos hoje ainda uma série de desafios, né, e podemos dizer que a escola indígena ela não está ainda segmentada, digamos assim, no cotidiano de muitas comunidades, de muitos territórios indígenas, inclusive, né, os indígenas que vivem no urbano, né, eles não têm acesso a esse tipo de dispositivo intercultural, né, então estão cotidianamente expostos, né, a práticas racistas, racialistas, assimilacionistas, integristas, né, na nossa chamada escola
brasileira normal, que é uma escola da branquidade, né? Uma segunda vertente desse amplo passeio histórico sobre a educação intercultural, né, ao lado dessa experiência de uma educação escolar indígena em 4 etapas, né, como o professor Luiz Fernando também já bem colocou, né, ela está calcada aí na construção do movimento negro, né, o movimento negro brasileiro, né, que tenta reverter, tenta transformar todo um acúmulo, né, secular de experiência, né, e vivência de um regime escravista, né, e que se transforma, né, ao longo do século XX, né, em um regime de não cidadania, né, que ainda é hegemônico, né. Então a gente tem esse movimento negro se organizando contra o racismo, né, enfrentando processos de violência e exclusão física, social e simbólica dos afrodescendentes, mas também afirmando direitos, né, a plenitude da cidadania, e tudo isso mediante o reconhecimento das identidades culturais negras, que são aí, né, também plurais, né? Então, o movimento negro, ele é um vetor da educação intercultural, ele é um dos grandes arquitetos dessa interculturalidade, né? E principalmente no que tange ao combate do chamado racismo cordial, né? O racismo cordial, que é uma das discursividades, digamos assim, dessa democracia racial brasileira, né? Uma democracia que não enfrenta a subalternização estrutural do negro, que não enfrenta o privilégio da branquidade, né? Enfim, que não reconhece, né, as práticas e discursos cotidianos das hierarquias e clivagens sociais, né, que fundam a brasilidade, que fundam o Estado brasileiro, que fundam a nossa universidade, que fundam a nossa educação, né? E em relação mais detidamente à educação, né, a gente tem aí o movimento negro, né, forçando, né, pressionando o Estado por políticas orientadas ao ingresso, à permanência e ao sucesso na educação escolar. Inclusive, isso tem sido, o movimento negro tem sido um grande inspirador, nesse sentido, do movimento indígena, né? O movimento negro, digamos assim, teria uma experiência diferenciada, principalmente no urbano, né, na pressão desse Estado racista brasileiro, né, por reconhecer currículos escolares, por reconhecer materiais pedagógicos que são próprios, né, de uma cultura não euro-americana, de uma cultura não ocidental, ou seja, de uma cultura que não privilegia a branquidade, que não tem esse modelo, né? Então, a gente tem esse, digamos assim, esse protagonismo do movimento negro nesses processos históricos de resistência, por um lado, né, mas também de combate ativo, né, de produção dessa interculturalidade, né, de afirmação do elemento negro na construção histórica da nação. Então, a interculturalidade, né, ela é acionada por esse movimento negro de distintas formas, né? A gente vê aí afrotecas, que seria uma forma de valorização da ancestralidade africana, né, que também, né, vai sedimentar, né, a valorização do reconhecimento de territórios negros no Brasil, né? Inclusive, né, nós temos uma história de um Estado negro aí, Palmares foi um Estado negro por quase 100 anos no Brasil, né? Nós temos toda uma herança de sistemas políticos negros, negro-africanos, né, que está para ser ainda documentada, está para ser colocada na nossa escola, né, não só na nossa escola fundamental, como na nossa chamada escola superior, né, e que também afirma outros modelos de desenvolvimento, né. É o movimento negro que vai pressionar, inclusive, o Estado brasileiro por uma outra reforma agrária, né, como coloca o professor Paulito da UNB, né. O movimento negro está à frente em pensar uma reforma agrofundiária, né? Uma reforma no saber lidar com a terra, no saber lidar com a produção, né? Com o chamado bem viver, né? Então, a gente tem aí esse movimento pressionando pela elaboração e implementação também de políticas de ação afirmativa, né? Que são todos dispositivos dessa interculturalidade. Então, em linhas gerais, né, grosso modo, a educação intercultural, né, pretendida, conduzida por esse movimento negro, vai questionar o discurso e as práticas eurocêntricas, homogeneizadoras, monoculturais, né, que tanto caracterizam as nossas instituições. Enfatiza também, né, no cenário público,
questões, né, referidas à construção de relações étnico-raciais democratizadas, né, em regimes de equidade, regimes de reconhecimento do outro, né, e também desvela o racismo e as práticas discriminatórias cotidianas nas nossas instituições educativas, né. Então, o movimento negro, ao lado do movimento indígena, né, tem sido esse vetor extremamente importante da interculturalidade, né? Interculturalidade que aqui é assumida praticamente, né, como essa prática, né, antirracista, essa prática anticolonial, decolonial ou contracolonial. O terceiro vetor né, dessa interculturalidade, dessa postura ética, pedagógica, né, epistemológica, né, se consolida no acúmulo de experiências do que a gente chama de educação popular, né? Aí aparece a figura do educador Paulo Freire, né? É um processo que se estende, digamos assim, no mínimo desde a década de 60, né? E é quando já se tem um discurso e uma prática de valorização da dimensão cultural, contextual e não formal da educação, né? Valorizar, por exemplo, a educação indígena, não somente a educação escolar indígena, né, passa por reconhecer, né, essa dimensão não formal, não institucional, burocrática, né, da educação, não só para os indígenas, mas também para os povos e comunidades tradicionais. Então, há todo um questionamento desses sistemas escolares, né, que são embasados, né, nessa dimensão euro-americana, eurocêntrica, né, de que deve haver uma burocratização do saber, né, de que deve haver uma hierarquização, inclusive, de saberes. Há um senso comum e há um saber científico, há um saber técnico legitimado, matematizado, parametrizado, e há somente crenças, conhecimentos tradicionais e ancestrais, né? De outro lado, é uma tentativa de romper com isso, né? Temos aí o Paulo Freire, que afirma, né, a intrínseca relação entre processos educativos, né, e os contextos socioculturais desses mesmos processos educativos. A educação indígena e a educação escolar indígena, da mesma forma que a educação negra, quilombola, negra rural, enfim, né, elas estão articuladas aos seus contextos socioculturais, ou devem estar, como, né, essa educação racista da branquidade, ela está intrinsecamente articulada, né, a uma ideia, uma prática, a uma institucionalização de um Estado racista e racialista, né? É o que essa educação popular está colocando aí e que é preciso ser desconstruído. Então, a educação popular, ela parte de uma postura filosófica, política, né, que vai promover essa leitura de mundo, né, que demanda intervenção nos processos sociopolíticos a partir da tríade de cultura, diferenças e tolerância, né? E chamou bastante atenção a tríade aí, a tríade do racismo que o professor Luiz Fernando coloca, né? E essa ideia de uma educação popular seria justamente reverter essa tríade do racismo. Ao reconhecer cultura, diferença e tolerância, se enfrenta preconceito, discriminação, né? E esses derivados aí de práticas de discursos racistas. Então, a educação popular, ela também vai teorizar e vai buscar implementar um método dialógico, né? Um método de conversa, conversa em termos de igualdade, em termos de equidade, né? Entre os sujeitos do saber, né? E desmonta, de certa forma, essa educação burocratizada, essa educação hierarquizada e quase que militarizada da branquidade, né? Na educação popular se enfatiza a importância ética da diversidade cultural, né? Se enfatiza a ideia de emancipação do sujeito, né? De situações de subalternização, né? E é nesse sentido que a educação popular é uma das vertentes precursoras da educação intercultural. Nós temos aí, isso, de certa forma, é um argumento da Vera Kandal, né? De que a interculturalidade, a educação, né, intercultural, ela tem essas três vertentes, ela se alimenta desses três, né, desses três rios aí teórico-metodológicos, né, que a gente herda do movimento indígena, né, que a gente herda do movimento negro
e também desse movimento progressista, de certa forma também católico e universitário da educação popular conduzido pelo Paulo Freire, né? Mas o que temos em termos de concretização de uma educação intercultural, né, de interculturalidade, ainda está muito distante do que esses três movimentos, do que essas três vertentes têm pontuado, têm buscado, né? É o que autores, né, intelectuais como a Catherine Walsh, o Walter Mignolo, o Aníbal Quijano vão colocar como interculturalismo funcional, né? Isso aí, a fala do professor Luiz Fernando Duarte, ou Luiz Fernando França, é bastante esclarecedora, né? Quando ele pontua que, mesmo já tendo a nossa Constituição Federal de 88 consolidada há mais de 30 anos, mesmo tendo a Lei 10.639 consolidada já desde 2023, ou seja, né, 22 anos, mesmo tendo a Lei 11.645 desde 2008, nós temos ainda, né, práticas e discursos racistas convivendo também, né, com essa discursividade de um interculturalismo que supostamente já estaria presente nas nossas escolas, nas nossas universidades. E esses intelectuais colocam que não, né? Mesmo tendo havido, né, a refundação dos estados na América Latina na década de 80 e 90, né, com as constituições cidadãs, que vão colocar o caráter multiétnico, pluricultural e multilingüe dessas sociedades, né? O que nós temos na prática, né, é que não superamos ainda a lógica colonial das estruturas, instituições, mentalidades e subjetividades herdadas aí por um processo de colonização de quase 400 anos, né? Nós temos ainda uma demanda por democratização das nossas instituições, nós temos uma demanda por redistribuição e reconhecimento cultural, né, que ainda são imprescindíveis para a gente consolidar, realizar, concretizar minimamente elementos de uma justiça, né, social, né? Se, por um lado, nós tivemos, né, a promulgação de uma Constituição cidadã, né, na década de 80, por outro lado, nós tivemos também um avanço de políticas neoliberais que vão transformando a educação praticamente em um mercado, né? Nós temos aí um processo de privatização do Estado, um processo de desregulação econômica, nós temos um processo aí de flexibilização do trabalho, que atinge as nossas universidades, que atinge as nossas escolas, né? E a educação cada vez mais se coloca, né, como um mercado, né? Como um momento, né, de troca, mas que não tem a tônica da democracia, a tônica da interculturalidade, a tônica da diversidade, né, e da diferença cultural como os seus marcadores, né? Então, se há uma discussão, né, sobre interculturalidade e educação cultural já nesse espaço, há, por outro lado, né, uma infiltração do que esse autor chama aí de interculturalismo funcional, né? Nós temos, né, ainda práticas coloniais, práticas racistas, né, práticas discriminatórias, né? E a colonialidade do poder, né? Ou seja, a afirmação de padrões de poder baseados em hierarquia racial, sexual, né? Padrões de poder baseados, né, em hierarquias de cor, de raça, de etnia, continuam presentes nessas instituições, né? Da mesma forma, a colonialidade do saber, né, a colonialidade do ser e da natureza, né? São essas 4 dimensões aí que esses autores de uma educação intercultural crítica colocam, né? Então, a gente precisa sair desse interculturalismo funcional, né? Que aciona, que mobiliza, enfim, práticas conjunturais, né, de enfrentamento do racismo, para uma interculturalidade crítica, né, que seria praticamente a transformação do nosso Estado, a transformação decolonial, né, do nosso Estado, das nossas instituições, da nossa educação, né, nessas 4 dimensões, né? Ou seja, na dimensão decolonial da natureza, reconhecer, por exemplo, que nossos povos indígenas, né,
que nossas populações negras, né, elas não fazem a divisão binária entre natureza e sociedade, né, que a ontologia euro-americana faz, né, que acaba transformando a natureza em mero recurso econômico e assim, né, não consegue reconhecer, por exemplo, práticas de bem viver, práticas agrofundiárias, práticas de organização comunitária, né, que não são mercadológicas, né. Na dimensão da colonialidade do ser, por exemplo, temos ainda a inferiorização e subalternização de indígenas negros, né, e o privilégio da branquidade como um modelo de ser, né, do humano, né, o europeu, o euro-americano ainda como esse modelo de ser. Na dimensão da colonialidade do saber, nós temos ainda as nossas universidades, né, as nossas escolas trabalhando com um caráter eurocêntrico e ocidental de conhecimento, de técnica, de tecnologia, né, de ciência, né, só é ciência se pretender essa universalidade, se pretender, né, essa produção técnica, tecnológica para o mercado, se pretender, né, uma universalidade matematizada e parametrizada, que pode ser utilizada pelas nossas burocracias, né, públicas e privadas, né, e todo o restante é colocado como conhecimento ancestral, conhecimento tradicional, crença, né, como forma de fazer, até como intuição, né, como artes, né, de fazer e não como ciência, né? E aí a gente tem a deslegitimação prática, né, do que os povos indígenas, do que povos e comunidades tradicionais produzem em termos de ciência, né? O que eles produzem em termos de conhecimento seria etnociência, né? Enquanto que esse conhecimento euro-americano seria, de fato, a ciência. Então, esses autores, né, como a Walsh, Nolo e Hano, né, eles pontuam, né, a importância, né, dessa experiência de educação escolar indígena, principalmente da década de 70 para cá, né, a importância das conquistas do movimento negro, também, né, de 1970 para cá, predominantemente, né, a importância da educação popular, conduzida pela figura, né, quase que totêmica aí do Paulo Freire, né, isso é extremamente importante, mas o nosso quadro ainda é de um interculturalismo funcional, né, circulando nas nossas universidades, circulando na nossa educação, né, enquanto que uma proposta de interculturalidade crítica, de transformação decolonial, né, do poder, do saber, do ser, da natureza, ela ainda está, né, em um processo bastante tenso, né, de gestação, ou bastante conturbado, se é que nós podemos falar, né, que estamos avançando nesse sentido, né. Então, colocado esse passeio sócio-histórico, né, tentando ser aí bem ligeiro, né, pelo avançado da hora, né, a gente passa para o segundo momento desse debate, né, em que eu trago essas informações mais gerais para colocar como a nossa Constituição Federal, né, ela engendrou esse momento, né, essa janela de oportunidade, digamos assim, para a produção de políticas, de práticas, de discursos de interculturalidade, né? Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela tem uma base principiológica bem interessante, né? Porque ela reconhece, ela positiva, digamos assim, direitos e garantias fundamentais e também direitos sociais bastante amplos, né? A cidadania é um direito e uma garantia fundamental, né? A cultura é um direito social amplo, né? E isso vai sedimentar, né, todo esse argumento político-jurídico, por exemplo, de que a língua materna, né, e de que os processos de aprendizagem dos povos e comunidades nacionais, né, devem ser percebidos, devem ser protegidos pelo Estado como, né, direitos e garantias, né, o direito e a garantia à língua materna, aos próprios processos de aprendizagem, a proteção e valorização das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, tudo isso é colocado, né, em tintas mais amplas na nossa Constituição Federal, e isso vai ser a base das nossas leis aí, 10.639, 2003 e 11.645, 2008, apesar de que, né, essas leis, que são verdadeiros documentos, né, de possibilidade de uma educação intercultural, de possibilidade de um avanço, né, nessas propostas interculturais,
né, elas ainda estão, digamos assim, numa fase bastante embrionária, né, quando a gente, por exemplo, etnografa a situação oral em Teresina, etnografa a situação oral em Natal, João Pessoa, Recife, Boa Vista, né, Belém, enfim, a gente vê, por exemplo, o refugiado, o estrangeiro, né, o indígena, né, o negro, enfim, todas essas formas históricas de subalternização, né, tendo negado esse direito básico à língua materna, aos próprios processos de aprendizagem, né, às suas culturas, né, às suas formas ênicas de organização da vida, de política da vida, né? Então, se por um lado a Constituição Federal ela vai reconhecer o direito dos povos indígenas, a cultura, né, vai reconhecer o direito dos povos indígenas a direitos, né, o direito originário de povos indígenas, né, o Instituto do Indigenato, né, que os indígenas eles são anteriores ao nosso próprio Estado, e o nosso próprio Estado ele não pode, né, subtrair essa história, não pode subtrair essa memória, não pode negar que eles estão aqui, né, há milhares de anos atrás, há 8, 10, 12, 14, 20 mil anos atrás, né? Por outro lado, nós temos uma prática racista, uma prática racialista, né? Uma prática discriminatória, uma prática de negação de tudo isso, né? Os povos indígenas, os povos comunidades nacionais têm direito à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Mas onde está a escola indígena? Onde está a educação indígena? Onde está a educação negra, quilombola, rural? Onde está a educação camponesa? Onde está a educação de ribeirinhos? Onde está essa escola diferenciada, né, etnicamente referenciada, culturalmente disposta e organizada? Onde está essa escola? Né? No mundo real, no mundo do concreto vivido, no mundo das nossas relações tensas, né, a gente não encontra ainda, né, essa escola. A gente tem dispositivos interculturais, por exemplo, a Afroteca aí do professor Luiz Fernando França, né, que são extremamente interessantes. Nós temos uma lei de cotas, nós temos bancos de identificação, nós temos, né, já a possibilidade de denunciar crimes de discriminação, racismo, enfim, injúria racial, mas, né, por outro lado, não temos ainda uma estrutura, né, de superação, né, dessas formas de colonialidade, né? Não temos ainda uma estrutura consolidada, né, de uma educação intercultural, né? Então, nós temos aí, por um lado, o próprio Daniel Munduruku, né, esse intelectual indígena, colocando a importância da Constituição Cidadã de 88 para o encerramento dos paradigmas de determinacionismo e de integracionismo, né, que caracterizaram a política indigenista do Estado brasileiro, né, desde a sua gênese, né, e que, de certa forma, né, continua até a refundação, por exemplo, da FUNAI como Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que acontece recentemente, né, não tem nem 10 anos, né, por um lado a gente tem esses avanços, por outro lado, né, nós temos aí, né, todo um desafio para consolidar essas ideias, né, tão bonitas de protagonismo indígena, de protagonismo negro, né, de direito à cultura, né, de uma política de Estado, né, que não seja mais eurocêntrica, etnocêntrica, que não se paute em modelos evolucionistas e racistas de compreensão da cultura, enfim, né, todo um desafio todo um desafio, todo um caminho a ser percorrido ainda nessa trajetória de afirmação da diversidade cultural. E somos um país culturalmente diverso, etnicamente diverso, né, e que precisamos inserir essa ideia antirracista, essa ideia antirracialista da interculturalidade, por exemplo, no âmbito, né, mais profundo do nosso Estado, né, no nosso direito, na nossa forma de legislar, da nossa forma de policiar, na nossa forma de produzir, né, a política de vida, de produzir a coletividade. Em termos gerais, eu coloco aí, né, como a Lei 10.639 e a Lei 11.645, né, elas representam esses dispositivos, né, de interculturalidade, né, o professor
Luiz Fernando também adiantou bastante coisa aí, né? E é interessante a gente pensar a Lei 10.639 propondo, né, novas diretrizes curriculares para o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. A gente vê aí o movimento negro, né, que tem uma inserção no urbano, uma inserção, né, nas universidades, né, mais capilarizada do que o movimento indígena, né? Nós somos uma população negra muito mais expressiva do que a população indígena, né, em termos demográficos. Então, a gente tem a Lei 10.639 aí, trazendo essa urgência, né, de que a história e cultura afro-brasileira e africana deve estar nas nossas escolas desde os anos primários, né, combatendo justamente aquilo que o professor colocou, né, aquelas perversões que são cotidianas na nossa escola, né, aquelas perversões que são, né, praticadas até por crianças de 3, 4 anos. Né? Então, a gente tem aí essa lei, né, colocando também o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Enfim, trazendo a tônica de que a brasilidade ela é visceralmente negra. Né? Que o Estado brasileiro, né, ele tem essa dívida, né, porque ele é vocalizado, né, pelo poder da branquidade, né, mas a sua base social, humana, a sua base histórica, a sua memória, né, ela é afro-brasileira e africana e deve ser reconhecida, inclusive, nas escolas. E a Lei 11.645 vai trazer, né, essa mesma tônica agora, colocando a questão indígena. Né? Ela refaz a Lei 10.639, de certa forma, né, traz uma série de novidades, mas para colocar também, né, a história, a cultura indígena, né, nas escolas, né, reforçando aí todos essas bases principiológicas de igualdade social, de respeito, de reconhecimento da diferença, né, de especificidade na construção do saber indígena, do saber negro, de bilinguismo, né, de interculturalidade, né, em termos mais amplos. Então, colocado esse passeio, né, socio-histórico sobre o que é educação intercultural, né, e esses dispositivos interculturais mais amplos, né, como a nossa própria Constituição Federal e as leis que vão se desdobrando a partir dessa base constitucional pressionada pelos nossos movimentos indígena, negro e popular, né, eu chego aí a pensar rapidamente o que tem sido essa prática etnográfica com o Suarau em Teresina, né? Colocar que o meu projeto de pesquisa ele privilegiava, né, a compreensão das dinâmicas migratórias, das dinâmicas sociopolíticas, né, e socioeconômicas do Suarau, né? Mas a partir do momento em que a nossa burocracia, né, em tons, né, em discursos, em práticas extremamente racistas, vai buscando, né, de certa forma, cercear os Warau, né, os indígenas Warau, em abrigos pauperizados, em abrigos de vulnerabilidade imposta, vai se colocando essa ideia também de entender a educação escolar para esses indígenas em busca, né, esses indígenas em busca do bem viver, em busca de reconhecimento, em busca, né, de novos territórios, né, em que possam se reorganizar como povo originário. Né? E o que eu pontuo aí, né, a presença indígena do Warau em escolas de Teresina, né, ela tem sido, de certa forma, extremamente positiva, não só, né, para esses indígenas do Warau, mas também para a escola em termos mais amplos, né, porque ela traz aí a possibilidade de um ambiente de interculturalidade, né, ela traz a possibilidade de um ambiente trilingüe. Agora se fala português, espanhol e Warau na escola. Se tem toda uma oportunidade de repensar processos pedagógicos a partir de práticas mais dialógicas, mais democráticas, mais compartilhadas, né? De pensar os nossos saberes ancestrais e tradicionais, de pensar, inclusive, né? Somos também negros, indígenas, né? Somos, né, subalternizados, ou seja, a inserção do Warau nas escolas, ela traz, né, uma série de perturbações positivas, né? E isso tem sido reconhecido, né, pela Secretaria de Estado de Educação, pela Secretaria Municipal também de Educação, né? Tem sido reconhecido pelos educadores sociais, tanto os brasileiros quanto os indígenas Warau, né, que participaram, por exemplo, do projeto Alfabetização Sem Fronteiras, né?
crianças, né, jovens, né, acho que em torno de 81 estudantes, eu coloquei aqui, né, de 6 a 17 anos participaram dessa experiência, digamos assim, ainda de vanguarda, uma experiência pioneira, né, de construção de uma escola indígena, principalmente no Nordeste brasileiro, né, de indígenas estrangeiros, digamos assim, né, se é que a gente pode falar nisso, o indígena, em tese, ele nunca é estrangeiro, ele é originário, né, ele tem o direito de se deslocar por todo esse território, né, principalmente indígenas do Aral, que estão aqui comprovadamente, arqueologicamente, há mais de 8.000 anos. Né? Então, nós temos esse bônus para a escola. Né? Nós temos essa perturbação positiva, mas que, por outro lado, tem uma série aí de dificuldades. Né? Nós temos a carência de professores habilitados, né, no conhecimento intercultural ou na prática intercultural, né? Seja na postura ética, seja na postura pedagógica, seja na postura epistemológica, né? Há uma enorme dificuldade, né? As nossas licenciaturas, elas ainda treinam, né? Treinam, adestram ou produzem esses professores na lógica da branquidade, na lógica ainda racista do saber, né? Então, há uma carência de professores habilitados em termos gerais para lidar, né, com esse público diferenciado, para lidar com esse público diverso, esse público etnicamente, culturalmente, né, diverso e diferente desse aluno padrão. Né? E essa carência, ela se expressa, né, ela redunda também em pequenos atos de violência, né, violências que são também expressões dessa vulnerabilidade imposta que um grupo indígena, né, tem que conviver, tem que processar cotidianamente, né, nesses abrigamentos urbanos, né, que perduram, né, por 8, 10, 12, 14 anos, em formas extremamente improvisadas, entre aspas. Né? Nós temos a presença de indígenas do Aral, por exemplo, em Teresina, desde 2019. Nós temos a presença de indígenas do Aral em Pacaraima, Boa Vista, desde 2014, ou seja, são mais de 10 anos. E a gente continua, né, com uma situação de que tudo é provisório, de que eles vão embora amanhã, de que é um problema que se resolve, né, circunstancialmente, conjunturalmente. Não há uma resposta estrutural, né, para esse tipo de desafio. Né? O Estado continua tratando, né, essas pessoas, esses indígenas, né, como resíduos humanos. Eles são, né, de certa forma, gerenciados a partir de um disciplinamento militarizado, policialesco, né? Em regimes como é que eu posso dizer, em regimes de opressão mesmo, de exploração, né? De invisibilização, de silenciamento, né? Ou seja, nós temos práticas que de certa forma reorganizam uma experiência de tutela imposta por um Estado, né, militar para esses indígenas. Né? Alguns autores, inclusive, falam de uma nova tutela, né? Esse campo burocrático, né? Esse campo político-burocrático que faz a gestão desses migrantes, desses refugiados, desses não bem-vindos, desses pobres, desses miseráveis aí, né? E que tem essa marca também étnico-cultural do indígena, né? Esse campo político burocrático renova praticamente a tutela, né, de um serviço de proteção ao índio, né, lá do início do século XX, que era algo que se pensava superado com a nossa Constituição Cidadã de 88, com as nossas leis aí 10.639, 11.045, enfim, já teríamos superado essa prática integrista, assimilacionista de um Estatuto do Índio da década de 70 do século passado, mas que a gente vê, né, se reproduzindo, sendo perpetuada, né, e ao longo de todo um percurso migratório, ou ao longo de todo um percurso de deslocamento de quase 10.000 indígenas do Aral, né, onde eles chegam, eles são, né,
abrigados dessa forma, são geridos, gestados dessa forma como resíduos humanos, né, como um problema de polícia, como um problema de fronteira, né, como um problema a ser, de certa forma, higienizado, moralizado e civilizado, né? E isso aparece também na própria escola que é projetada para esses indígenas, né? Então, nós temos a carência de professores habilitados, nós temos pequenos atos de violência, né, que revelam todo esse desespero, né, do Uaral, e temos também uma baixa participação das famílias dos alunos do Uaral na vida escolar das crianças, mesmo porque, né, os adultos estão praticamente ocupados em atividades de subsistência, como a chamada mendicância, né, que os Uaral colocam como coleta no urbano, né, então, na falta de um território ancestral, na falta de possibilidade de produção tradicional, né, da subsistência, eles vão mendigar, né, nas ruas, né, reproduzindo essa economia de sinais que é bastante humilhante, que é bastante também discriminatória, né? E temos aí também um problema clássico aí da xenofobia, do racismo, né, nesse âmbito escolar e também no próprio entorno social, né? Nas conversas com o Uaral, eles colocam reiteradamente o quanto são humilhados, o quanto são discriminados, o quanto são estereotipados, né, negativamente nesse cotidiano escolar, né? Fala brasileiro, fala português, se comporta, né? Enfim, tu estás no Brasil, né? Aqui não se aceita isso. São coisas mínimas que são colocadas, né? Achei bastante interessante a fala do professor Luiz Fernando, que é exatamente o que a gente vê nesse cotidiano, né, escolar, né? Mas, né, eu procuro também enfatizar essa experiência de sucesso, né? Essa experiência de que algo está acontecendo, né, nessa proposta de uma interculturalidade, né? E aí eu trago, né, a logomarca desse projeto Alfabetização Sem Fronteiras aí do Uaral, né? Colocando aí, né, em termos mais estatísticos, né, essas 5 turmas que tem, né, reunido indígenas do Uaral dos 4 abrigos ainda em funcionamento, né, em Teresina, o abrigo Piratininga, o abrigo Ematé, o abrigo CSU Buenos Aires e o abrigo Anita Gaioso, né? Nós temos 81 estudantes que aprendem português, que aprendem espanhol, né, mas que também reafirmam o direito à língua materna, o Uaral, a cultura Uaral, a ancestralidade Uaral, a identidade étnico-cultural Uaral, né? Isso no âmbito, né, estatal de uma escola brasileira, né? E concluindo a minha fala, né, aproveitando esses minutos finais, né, que eu gostaria de pontuar, né, que a redemocratização do Brasil, com a nossa Constituição Federal de 88, ela traz finalmente, né, o pluralismo étnico-cultural do nosso país, né, em tintas oficiais, né, que não deixa de ser importante, né, mas temos que enfatizar aí os nossos movimentos sociais indígena, negro, popular, né, inclusive nessa refundação do Estado brasileiro. E depois dessa refundação, né, eles passam a reivindicar de forma também mais enfática, né, uma postura intercultural do Estado. Desses vetores, dessa energia aí que a gente tem, né, que nós temos os resultados da nossa interculturalidade em termos, né, de educação, em termos de burocracia, né? O movimento indígena, o movimento negro, o movimento popular, que tem forçado aí o reconhecimento da diferença, da diversidade, né? Que tem forçado aí a implementação de dispositivos interculturais, as ações afirmativas, né? A reconfiguração do nosso sistema escolar, desde o material didático até a forma da própria escola, até o lugar da escola, né? Até o lugar do professor, até o lugar, por exemplo, de uma biblioteca, o que vem ser a biblioteca, né? Achei bastante interessante, por exemplo, quando o professor Luiz Fernando inicia a fala, trazendo aí o nosso desconhecimento sobre a literatura negra, a literatura afro-brasileira.
né? A gente pode dizer o mesmo em relação à literatura indígena, né? Há toda uma demanda por justiça cultural, há toda uma demanda decolonial para se pensar o que é literatura, o que é história, o que é cultura, né? A nossa literatura indígena, ela não aparece nas nossas escolas. Nossos autores indígenas, eles começam a ser colocados, inclusive, no mercado editorial, com uma tiragem, né, mínima, com uma penetração mínima, inclusive nas próprias universidades, né? Mas, por outro lado, nós temos aí avanços, né? O ensino de história do Brasil, né? Trazendo a dimensão da diversidade étnico-cultural na formação da brasilidade, está já pelo menos positivado aí nas nossas leis 10.639 e 11.645, né? E o campo etnográfico Aral, nessa escola de Teresina, na escola EJA, né? E na escola para crianças e jovens, né? A meu ver, né, apresenta sinais positivos, né, de implementação desses discursos e práticas interculturais, ou seja, antirracistas, né, que é a ideia de uma pedagogia dialógica, contextual, né, de uma pedagogia de reconhecimento do outro, né, de uma decolonialidade do poder, do saber e do ser, né, ou seja, que reforçam essa noção de interculturalidade, né, como uma proposta sistemática de combate ao racismo, combate ao etnocentrismo, né, e demais legados, né, da nossa colonização, ou seja, uma postura ética, epistemológica e pedagógica de afirmação da diferença, de afirmação da diversidade, né, e que isso deve ser colocado urgentemente na nossa escola. Essa é a proposta de uma educação, né, intercultural. E assim eu concluo a minha fala, né? Devolvo a palavra aí à professora Jéssica, ao professor Alípio, né? E estou à disposição aí para o debate, né? Para ouvir os colegas da UFOPA. Mais uma vez agradeço pelo convite, né? Reitero a minha disposição, né? Para trabalhar com os colegas, dizer que eles são bem-vindos também aqui na UFESA, em Mossoró, ou na UFPI, em Teresina, ou em Boa Vista, na Universidade Federal de Roraima, né, por onde eu tenho passado, né, e onde eu tenho aprendido um pouco aí sobre o que eu coloquei de forma assim tão apressada nessa minha fala, né. Então é isso. Obrigado mais uma vez e devolvo a palavra à professora Jéssica. Obrigada, professor Rony, muito obrigada pela sua exposição. É um tema super importante para a gente aqui na universidade. Acho que a gente já tinha conversado rapidamente que nós temos uma relação muito grande, né, educacional e de vivência também com várias etnias indígenas aqui na universidade. São pelo menos 23, salvo engano, o último número, com pelo menos 11 línguas. Então, a gente tem essa necessidade, né, de continuar falando sobre isso, aprender cada vez mais. E aí, nesse sentido, agradeço imensamente, mais uma vez, pela proposição. Acho que essas trocas são fundamentais. Em contextos gerais, assim, a gente observa que o caráter de violência ele se reproduz, né, tanto aí com o uso oral quanto aqui, na universidade, no contexto da Amazônia também, né, assim como imagino que no Brasil todo, e fico refletindo que é um pesar que a gente não consegue ainda, e aí quando você fala sobre a interculturalidade funcional e a crítica, né, a gente não consegue ainda aprofundar no que essas pessoas conseguem trazer para a gente de princípios educativos que a gente realmente pode colocar dentro da nossa educação, né, porque de fato, por enquanto, a gente ainda está tentando proteger essas pessoas das violências que estão impostas, né? Não diria bem proteger, não seria isso, mas tentar identificar como é que se dá o desenvolvimento dessas violências para minimamente mitigar isso nos nossos espaços, né? Bom, mas uma pequena reflexão. Tem algumas perguntas aqui no chat. O professor Luiz Fernando teve que sair, mas ele diz que parabeniza pela abordagem, né, e diz que depois vai verificar a sua fala completa. E aí o professor Amadeu também faz uma pergunta
e aí já faço a leitura das perguntas e passo também rapidamente a palavra, mas ele deixa aqui: como foi feito o processo de adaptação da educação no Piauí, considerando os desafios da língua por lá? Eles foram inseridos no sistema educacional para adequar o currículo de ensino fundamental, ou foi apenas através de cursos eventuais? Tem acompanhado isso em Santarém? E como está sendo essa inserção ou não? E aí, faço uma reflexão aqui também, puxando um pouco o gancho do que o professor Luiz colocou anteriormente, e que outro colega sinalizou aqui no chat, né? É que, assim, nesse contexto de interculturalidade e nesse processo de história da assimilação forçada dos povos indígenas, queria te ouvir um pouco e saber como que é a tua interpretação em relação a essa transformação dessa identidade de uma pessoa indígena para uma pessoa que vira essa pessoa campesiana, que vira um pobre urbano, né, que muitas vezes, principalmente em Belém, essa realidade ela é muito comum, aqui em Santarém também, que são pessoas que passaram por esse processo de violência dessa identidade, foram retiradas desses espaços, né, e hoje vivem como pessoas pardas, porém com essa ancestralidade indígena que não há como verificar, como saber, enfim, não tem esse pertencimento ao território e ao povo necessariamente, mas tem traços fenótipos, né, e aí considerando esse gancho também do que a lei de heteroidentificação vem trazendo para a gente de aprendizados em relação a essa identificação. E aí, muitas vezes, a gente percebe aqui no contexto da Amazônia, e principalmente esses debates de heteroidentificação têm fomentado muitas dúvidas na universidade, nas comissões de heteroidentificação, e aí eu fico nessa reflexão e queria ouvir um pouco. Seriam essas pessoas, esses pardos, que estão reivindicando essa retirada do movimento negro, que tem essa relação do processo de escravização indígena, do processo do estupro indígena, e que são pessoas oriundas dessas mestiçagens, né, de brancos com indígenas? Será que seriam esses os pardos? Existe uma discussão nos espaços em que você frequenta? Se há, o que você pensa sobre isso, né? Se isso é uma questão. E aí eu pontuo aqui, né? Isso seria seria uma reivindicação de retirada, né, dessa categoria, uma disputa identitária, uma resistência cultural, o efeito dessa colonialidade, né, do movimento de afirmação étnica, então eu queria ouvir um pouquinho assim em relação a isso. E outra questão que também me ocorreu aqui é de pensar nisso, né, caminhos para essa interculturalidade crítica, né, para além de todas as estruturas materiais que estão postas, mas penso que quando a gente fala de interculturalidade crítica também é usar todos esses aprendizados que a gente ainda não consegue acessar na sua profundidade, né, dessas outras experiências de educação, desses outros formatos de educação com os povos indígenas, mas se teria algo que chamou a atenção em relação à educação com o oral, que seria um conceito legal para a gente trazer, né, como uma prática educativa. Então, basicamente, são essas três perguntas e já passo para a sua palavra. Bem, perguntas imensas, né? Bastante complexas. Como eu coloquei, né, no início, eu não sou um especialista, né, em antropologia da educação, mas venho acompanhando esse processo aí de formação de uma escola para o Uaral, né? E aí a gente acaba entrando nessa discussão sobre interculturalidade. Eu diria que há dispositivos interculturais nessa escola, né? Mas que ainda não é uma escola indígena, né? É uma escola que, de certa forma, burocratiza uma série de atividades, né? É uma escola que busca oportunizar pequenas rendas, oportunizar pequenas situações de menor potencial ofensivo nas ruas, por exemplo, onde eles estão expostos nessa economia de sinais, né? Então, assim, é uma escola que conta com 12 tradutores, o Aral, que tem 81 indígenas, o Aral, crianças, adolescentes, né, num universo de quase 400 indígenas, né? Mas que também deixa ainda muito a desejar, né? Há toda uma violência estrutural ali organizada
por esse dispositivo de uma nova tutela, né? Então, os Varal, como eu coloquei, estão em Teresina desde 2019. Esse projeto de uma educação diferenciada, ele só começa a acontecer de 2024 para cá. Então, ele ainda muito embrionário, né? Tem muita disputa entre as secretarias, né? Se municipal, se estadual, se vem da Caritas ou se vem da Acnu, essa ou aquela proposta, quem vai financiar, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo na medida em que costuras, né, vão sendo feitas, financiamentos vão chegando, né? Então, há muito de tentativa e erro, né, nessa escola, né? Eu busco salientar aí esse potencial positivo, né? Há uma perturbação positiva na escola com a presença do Varal, mas também há muitos problemas, né? Eu acho que essa seria a resposta à primeira pergunta nesse processo aí de construção da escola Varal, né? A gente trabalha como uma situação, né, pioneira, como uma situação de relativa exemplaridade, porque nas outras capitais a gente não vê ainda despontando essa educação escolar indígena, minimamente, né? Eu acompanhei, por exemplo, em Mossoró, a entrada do Varal na escola. Os Varal foram recebidos com o hino nacional, bandeira brasileira. Vocês agora respeitem esse país, vocês estão agora aqui nessa pátria, né? E são bem-vindos, mas vocês têm que se adequar, aprender português, entrar no nosso método de educação, né? Então, houve praticamente uma pulverização das crianças e adolescentes Varal nas salas de aula, e eles são tratados como subalternos que devem se adequar, né? Isso eu também verifiquei, por exemplo, em Boa Vista, né? Em Pacaraima, né? E em outras cidades, né? Então, há um diferencial mínimo que seja nessa experiência aí em Teresina, Piauí, mas o processo de construção de uma escola indígena, principalmente para indígenas não brasileiros, né, ele ainda é muito embrionário, ele ainda está, né, tateando, digamos assim, não por falta de uma teoria, não por falta de uma reflexão, mas por falta de uma situação concreta que permita que essa escola se organize, inclusive com protagonismo dos próprios Varal, né? Em relação à segunda pergunta, né, que se a professora Jéssica puder me ajudar, é sobre a identidade étnico-cultural parda, isso? Exatamente, professor. Principalmente sobre esse processo de transformação da identidade indígena, que em algum momento, né, do processo da história na assimilação passa a ser esse trabalhador campesiano, esse trabalhador rural, ou até mesmo pobre urbano, né? Seriam essa parcela de pardos que solicitam retirada do movimento negro? Na pequena experiência de debate sobre isso que eu tenho no meu grupo de pesquisa aí, com a professora Carmen Lúcia Silva Lima, né, ela poderia responder isso com mais propriedade, com mais, né, informações, inclusive, né, ela coloca, sim, que principalmente no norte, né, o elemento pardo, né, ele é indígena, né? Se nós considerarmos o elemento pardo como negro, a gente vai, por exemplo, ter uma distorção estatística enorme. O Amazonas vai aparecer como um dos estados mais negros do Brasil, Roraima também, né? Por exemplo, Roraima, mais de 60% do território de Roraima é terra indígena, né? Roraima tem uma população indígena expressiva, né? Mas também tem esse problema de reconhecimento, assim, sou filho de indígena, sou neto de indígena, minha avó era indígena, né? E a gente tem esse envergonhamento na discursividade, né, do próprio indígena, né? Sou remanescente indígena, minha família era indígena. A gente ouve isso, por exemplo, no estado indígena como Roraima. A gente ouve isso nos próprios territórios indígenas, né? Você vai no Canauani, na Tábua Lascada, você vai na Raposa do Serra do Sol, e houve esse tipo de
de aberração, né, de perversão, né? Não sou indígena, né? Agora eu sou urbano, não sou indígena, né? Não vivo mais na aldeia, não sou indígena. Que agora tenho uma profissão, não sou indígena, trabalho na fazenda do doutor fulano e tal, né? Então a gente tem esses elementos de envergonhamento bastante internalizados, né, no discurso dos próprios, né, indígenas subalternos, né? Às vezes na própria terra indígena, no próprio território indígena, a gente tem esse tipo de prática de discurso, né? Porque assumir a identidade étnico-cultural indígena, né? A depender do contexto, pode ser até perigoso, né? Os indígenas mais velhos, né, de 50, 60 anos para cima, eles falam de todo um processo violento de apagamento das línguas indígenas, né? Não se podia falar Wapixana, não se podia falar Macuxi, não se podia falar Patamona, Engaricó, né? As chamadas gírias, né? Os fazendeiros chamavam de gírias, o próprio Estado, a própria FUNAI, né? O próprio IBAMA proibia, né? Você tem que falar brasileiro, você tem que falar português, né? Vocês estão num processo aí de retirada, né, da natureza e estão sendo inseridos aí no mundo da cultura. Vocês estão sendo civilizados, a escola está chegando, a igreja está chegando, né? As máquinas agrícolas estão chegando, né? Então vocês estão sendo civilizados, ou seja, a passagem do índio, né, o índio como elemento de atraso, para o camponês. O camponês seria o primeiro estágio dessa brasilidade rural, né? Então, é o índio acamponesado, depois o camponês, né, urbanizado, e agora como trabalhador, né, trabalhador nacional, né, que emerge aí para uma categoria de cidadão, né? Há já no movimento indígena, né, de 30, 40 anos para cá, toda uma crítica a isso aí, né? Mas é muito comum, né, essa discursividade racista e racialista sendo também pensada, né, na própria aldeia, sendo colocada no próprio território indígena, mesmo porque a violência da branquidade é muito grande, né? Então a gente tem esses elementos de vergonha, a vergonha de ser indígena, a vergonha de ser pardo, a vergonha de ser negro, a vergonha de ser camponês, né? Como também a vergonha de ser enquadrado em outras subalternidades, né? Subalternidades sexuais, subalternidades de gênero, né? Então, o elemento pardo, né, de certa forma, no meu entender, ele configura, né, essa experiência de vergonha, né? Por que pardo, se é indígena? Por que pardo, né? Se é negro, né? A ideia de mestiçagem, né, no meu entender, não poderia ser acionada como o apagamento, né, de uma pertença. O mestiço, ele é pardo, ou o mestiço, ele é negro, ele também é branco, ele também é indígena, né? Ele tem o direito de acionar essas identidades, né, étnico-culturais, né? E a terceira pergunta, também não me lembro, foi bem longo aí, né? Foi sim, mas ela é mais simples, ela trata de se existe algum conceito oral que lhe chamou a atenção e que poderia ser adotado em práticas educativas docentes. Os Warau falam muito em Oko Oreko Narukitane Ha, ou seja, caminhemos juntos, né? Eles falam muito em busca, né? Nós não somos migrantes, nós não estamos numa diáspora, nós não somos refugiados, nós caminhamos juntos, né? Falam muito em Yakira Wito, que é o estar bem, o estar alegre, né? Que a vida deve ser assim, né? A educação deve ser assim, a educação é coletiva e não é que ela seja recreativa, é que ela é regeneradora, ela é a própria vida na sua potência de alegria, né? Então, para o Warau, a educação das crianças, dos adolescentes, né, dos jovens, a educação que permanece por toda uma vida, né? Não seria bem essa lapidação euro-americana, mas seria quase que usando o Viveiros de Castro, né, um canibalismo, né, se alimentar do bom, né, comer, ingerir, se apropriar, não no sentido da propriedade, mais uma vez, euro-americana, mas no sentido da partilha, né, educação é partilhar.
na escola, nós estamos nos nutrindo coletivamente e bem, aí é o Yaqueira, né? Uns dos outros, que aí é o Narukitaneha, ou Oreko Narukitaneha, caminhemos juntos, eles repetem muito isso. Então, a educação, ela inclui a dimensão da dança, a dimensão do canto, a dimensão da prece, a dimensão, né, de que estamos espiritualmente conectados, né? Inclusive, essa binarização sociedade barra cultura natureza não existe numa cosmologia oral, né? Somos uma malha, né? Uma malha de humanos e não humanos, uma malha de agências, de seres, né? Que estão vivendo e bem vivendo a vida, né? Então, a escola seria somente um desses momentos. A escola não é a preparação para o que virá. A escola não é um momento de profissionalização. A escola é um momento de comensalidade, de comunhão. Eu acho que eu colocaria dessa forma. Muito bom, professor, obrigada. Fiquei refletindo aqui também sobre a sua segunda ponderação, na verdade, que existe esse contrassenso do norte, né, em relação a nós termos uma população que expressivamente é parda, e já no último IBGE, o mais recente, né, já houve esse desencontro, digamos assim, de informações de alguns estados do norte ser identificado como uma maioria negra, né? E aí, nesse contexto, muito se questionou, enfim, que quem seriam esses negros num contexto de Amazônia. E aí também a gente enfrenta umas questões em relação a isso do norte, que é alguns mitos e preconceitos, né, da baixa demografia populacional, que não compõe as políticas. Então, somos afetados também por esses discursos, né, políticos que colocam em xeque identidades que já foram violentadas, né, historicamente. Então, fico refletindo que isso precisa ser um campo de muita discussão e de muita construção ainda, né, nos nossos espaços educativos. Bom, e aí, nesse sentido também, a professora Luana Oliveira, que inclusive é uma das nossas referências aqui nas relações etnorraciais e atua também com a gente nas bancas de heteroidentificação, discute esse conceito também, né, de interculturalidade, ela coloca uma reflexão aqui. Inclusive, se os colegas também quiserem tomar o microfone, falar, a professora Luana também fique à vontade, vou fazer a leitura. Para que haja protagonismo indígena dentro das universidades a partir da interculturalidade, é primordial entender o processo histórico de invisibilidade em todos os âmbitos que fomos submetidos, histórico, identitário, cultural, linguístico e epistemológico. A universidade é uma estrutura secular, criada no cerne de uma outra cultura, de uma ciência, de uma língua e especialmente de um conhecimento tomado como referência. O processo intercultural deve ser encarado sempre como desafiador, pois há um modelo de cultura, nesse caso aqui, o ocidental, que sempre se impôs hierarquicamente, criando condições para se manter e reproduzir. Desse modo, como trazer conhecimentos intelectuais indígenas, negros, quilombolas, não somente esporadicamente, mas como parte da construção científica nas universidades, como parte da reflexão histórica, como referências permanentes e não apenas isolados e periféricos. Vez ou outra para ter aquela representação e achar que fez interculturalidade. E aí já lhe passo a palavra para ponderar essa reflexão e faço outras menções aqui, que o professor Amadeu sinaliza que a direção do ICS esteve presente no evento de hoje, temas importantes para o Instituto e para a UFOPA, a professora Luana Kumaruara, também nossa professora aqui na UFOPA, ela do Instituto de Formação Intercultural e Interdisciplinar, ela destaca que os oral são trilíngue, né, língua indígena, espanhol e português, desafio ainda maior. E aí a professora Luana Guedes segue, parabenizando pela fala, né, do professor, precisou se ausentar, mas deu bom dia a todos. E respondendo a Elda, houve frequência sim, Elda, eu vou já repostar aqui no bate-papo, enquanto o professor, acho que o Mário já colocou aqui, a frequência. E o professor Amadeu também parabeniza a fala do professor, e aí deixa a palavra novamente, professor Raoni, com você, para fazer essa ponderação em relação à fala da professora Luana. Eu acho, né, que
quem teria mais propriedade para responder a professora Luana é o Gessen Baniwa, né? Eu tenho acompanhado aí a obra do Baniwa, né? Nos FENEIs, aí, nos Fóruns Nacionais de Educação Escolar Indígena. Ele, inclusive, esteve recentemente no Abril Indígena aqui na UERN, Mossoró, né? E ele traz três critérios para se referir a uma educação indígena, não somente educação escolar indígena, né, mas uma educação indígena, ou seja, que traga, de fato, essa tônica decolonial da interculturalidade, essa tônica antirracista e antirracialista, né, da interculturalidade. Ele coloca, é indígena primeiro, tem que ter o indígena, tem que ter o conhecimento indígena, mas tem que ter também, né, a postura ético-política, a postura técnico-política, a postura epistemológica do indígena, né? Então, não pode ser não é uma universidade só com indígenas, né? Tem que ser um projeto diferenciado, né? É um projeto geneticamente diferenciado. E ele coloca, primeiro, essa arquitetura da nossa universidade, ela é a arquitetura da branquidade, é a arquitetura, né, que o próprio Foucault já denunciou há muito tempo, é a fábrica, é o panóptico, é o corredor, é a cela. Isso não tem nada a ver com a arquitetura indígena, né? A nossa universidade, essa universidade que está aí, é a universidade da branquidade, né? Na sua forma, na sua função, na sua epistemologia, na sua ética, na sua técnica. Então, é indígena quando, de fato, está traduzindo, né, essa ontologia, essa epistemologia indígena. Se vê pela forma, né? Os indígenas fazem os seus encontros de saberes, os seus encontros de produção de ciência, né? Nas suas habitações circulares, né? O conhecimento, ele circula, o indígena circula, né? Ele não coloca a violência da linearidade, a violência da monocultura, a violência do não diverso, do não diferente, né? Então, no universo indígena, na cosmologia indígena, a expressão individual de si e também a expressão coletiva de cada grupo é muito importante. Como o próprio Vieira de Castro já colocava, né, em Metafísicas Canibais, o indígena ele não quer converter o outro, né, porque ele não está interessado, né, cosmologicamente, né, na imposição de uma metafísica única. O que é que o indígena faz? Ele come de tudo, ele se nutre de tudo, porque a própria binarização natureza-cultura não faz sentido, né? Nós somos múltiplas naturezas, vai dizer o Vieira de Castro, vivendo uma mesma modalidade de cultura. Então, a natureza onça, ela tem a própria cultura da onça, a natureza jacaré, a natureza tatu, e a nossa natureza humana é só mais uma, né, dessas múltiplas naturezas, e a gente tem que aprender com todas. Ou seja, a educação indígena ela é radicalmente diferente, né? Se a gente pensa a partir da antropologia antinarcísica, né, de um Viveiro de Castro, inspirado em um Bruno Latour, por exemplo, a gente vai chegar a conclusões de que não é só trazer mais indígenas para essa universidade branca e da branquidade, né? Refundar, né? Refundar essa forma de produção de saber, da mesma forma que, né, eu entendo o conhecimento, o saber quilombola, ele não pode ser dissociado do quilombo. O conhecimento, o saber indígena, ele não pode ser dissociado da aldeia, ele é contextual. E esse conhecimento da branquidade, ele também é contextual. Se ele é dissociado do mercado, do Estado, né, a própria ciência, essa ciência da branquidade, ela está amputada. É uma ciência que legitima um Estado, é uma ciência que legitima o mercado. Ela é feita para produzir tecnologia, né? É uma ciência laboratorial experimental para produzir, né, bens, né? Como vai dizer o Schopenhauer, né? O povo da mercadoria, o povo que não sonha, só pensa em problema, e problema que vai, né, se transformar em bens para o mercado, né? Então, pensando aí a interculturalidade, mais uma vez, né, o conhecimento ele é contextual, o conhecimento ele está visceralmente, né,
emaranhado, né, nessa ontologia, nessa epistemologia mais ampla. Então, o Banil, ele vai colocar isso, não é uma questão de representação, né? É uma questão de reconhecimento de uma outra forma de saber, de uma outra forma de ciência. A universidade indígena, ela não vai se parecer com a universidade branca e da branquidade, né? Ela não está interessada em profissionalização, ela não está interessada em produzir para o mercado, em produzir bens, né? O xamã não produz bens, o curandeiro, o rezador, o raizeiro, ele não produz bens, né? Ele não é um profissional, né? Então, não é uma forma de conhecimento cartesiano, não é uma forma de conhecimento, né, que pode ser instrumentalizado, que pode ser higienizado e colocado nesses parâmetros de uma suposta universalidade, né, como, né, o Bruno Latour vai colocar esse conhecimento moderno, né? E como a gente vai entender isso, né, também é muito difícil, né, a prática da tradução, né, como traduzir a escola indígena, como traduzir a universidade indígena em termos antinarcísicos, ou seja, né, em termos que não são da própria cultura ocidental, da própria cultura euro-americana, né? Também é muito difícil. E é nisso que o protagonismo indígena tem que ser reforçado. Quem vai dizer o que é a universidade indígena, a escola indígena, são os indígenas, né? Os Uarau, por exemplo, eles têm colocado uma série de questões. Ó, essa escola de horário, essa escola segmentada, essa escola etarizada, isso não é educação Uarau. A gente não educa as nossas crianças assim, separando por gênero, por idade, né? Separando por interesse profissional, separando, né, por áreas de saber, né? Essa é a escola de vocês. A gente está aqui, tá, né? Tá bom, é melhor ter essa escola do que ter nada. Mas a nossa forma de educar não é essa, né? Sim, eu acho que eu pontuaria essas questões. É muito bom, professor, obrigada. Aqui segue alguns comentários na verdade, um comentário que o professor Amadeu coloca, ele coloca assim: eu tenho questões sobre o caráter de camponeses dos indígenas que os antropólogos veem como imposição cultural, mas esse debate é longo. De fato, assim, é legal que várias pessoas colocaram aqui que a gente precisa de muitos espaços como esse, muitos debates como esse, justamente, né, para aprofundar. E aí uma coisa que me chama a atenção também, e que eu tenho percebido que todo esse debate, toda essa construção acadêmica, né, mais crítica em relação às educações, aos modelos de educações populares, tradicionais, ancestrais, indígenas, todas elas meio que têm apontado, não todas, né, não vou generalizar, mas apontam caminhos para o retorno desses conhecimentos ancestrais, né, como se a solução para a nossa sociedade, assim, de modo geral, fosse resgatar esses conhecimentos que a gente já perdeu há muito tempo, né, pelos formatos institucionais que a gente tem. E aí eu fico pensando também na contradição que todos nós, de certa forma, que fazemos parte, né, dessa instituição pública, a gente se vê em algum momento de saber que a gente precisa fomentar o acesso dessas pessoas para garantir o acesso à educação, e, ao mesmo tempo, o quão isso gera algum sofrimento de saber que essas pessoas são inseridas num contexto violento, institucionalmente, por essência. Então, fica sempre essa contradição que a professora Luana traz, nessa reflexão que ela traz, me remete sempre a essa contradição também. É muito difícil para a gente que trabalha, né, com educação indígena, que tenta trabalhar com uma educação popular, saber que, por mais que a gente faça esse esforço do acesso, a permanência dentro desses espaços é extremamente conflituosa, né, violenta. Então, o que cabe, né, para nós educadores nessa função? E aí a gente não pode perder de vista justamente essa prática crítica, né, da nossa atuação como docente, contestar o que está posto, né, contestar esses modelos de educação. E aí, nesse sentido, também a gente tem
tenho visto algumas ações do Ministério da Educação em relação a um programa, que é o Programa de Ação Saberes Indígenas. E aí a gente tem um grupo aqui na UFOPA que tem trabalhado em relação a isso, e aí, no dia 26 de agosto, estaremos fazendo uma mesa também no encontro de pró-reitores de ensino de graduação, em que a gente também vai trazer um pouco dessa experiência, né? Porque a Ação Saberes Indígenas tem o objetivo de fazer formação nos territórios, né, indígenas, mas nem seria necessariamente fazer a formação em si, mas trocar experiências em termos de atuação docente. E aí o legal desses saberes é porque a gente tem justamente aprendizados, né, educacionais desses povos que podem colaborar também com essa ação docente. Então, desde já deixo o convite aqui no dia 26 de agosto, a gente vai trabalhar um pouco mais dessa temática, né, nesse contexto de trazer essa prática exitosa, que penso que pode ser um caminho, né, começar a abrir cada vez mais espaços para aprender, de fato, com esses ensinamentos ancestrais, e quem sabe, né, num plano aí de médio e longo prazo, conseguir repensar esse Plano Nacional de Educação, né, os nossos documentos, as nossas estruturas. Fica aí a nossa tarefa como professores, educadores, né, e de preferência educadores e professores que se preocupem com a crítica, né, desse processo educacional que a gente tem no Estado brasileiro. Bom, professor Amadeu também comenta que Carlos Brandão, em 81, já chamou atenção sobre educação não escolar indígena. Professor Amadeu, seria um debate aí para a gente continuar desenvolvendo. Bom, se ninguém mais quiser comentar algo, professor Raoni, deseja comentar mais alguma coisa? Senão, também já vou encerrando. Somente agradecer pelo convite, né? E estamos aí à disposição. Espero que em breve a gente possa também contar aí com os colegas da UFOP, enriquecendo aqui nossos debates na UFESA, né? A gente tem muito debate aqui sobre etnodesenvolvimento, sustentabilidade, conhecimentos tradicionais, né? Sociotécnicas ancestrais, né? Pensar aí em povos e comunidades tradicionais, né? do Norte e Nordeste aí nessas chaves analíticas, né? Então, os colegas que se interessarem, né, se sintam aí convidados, né, e a gente mantém esse contato aí, mantém, como os Warau colocam, né, essa ideia de Oko Oreko Narukitane Ha, caminhar juntos, né, isso é muito forte, a educação seria isso, né, quando a gente pergunta o que é escola, o que é educação, eles colocam isso, caminhar juntos. É um valor riquíssimo, né? Professor Amadeu segue aqui questionando, e aí seria legal, professor Amadeu, de repente, a gente construir um outro momento, né? Ele coloca que os Mundurucus de Jacareca estão exigindo o fim das salas multisseriadas na SEDUC. Precisa ser pensado que eles estão se colonizando por padrões de educação institucional. É bem complexo mesmo, inclusive é uma demanda das lideranças, né, que esses jovens que saíram para as universidades, que eles retornem, porque muitos estão saindo e não estão retornando. Então, está tendo uma evasão também de jovens indígenas, né, em busca da universidade. No entanto, isso tem um impacto muito grande nesse não retorno dessa pessoa, né, para a família, para o território. É muito impactante mesmo. A gente precisa repensar o nosso modelo de oferta, né, de educação, o nosso modelo de educação, senão a gente se esvazia em si, né, enquanto universidade. O professor Amadeu coloca uma observação que a educação indígena tem que ser construída por eles e o currículo também, certamente. E, bom, nesse sentido, gostaria de continuar esse tema maravilhoso, mas vou caminhando aqui para o fim também, a gente já está chegando perto do meio-dia, são 11h52. Agradeço imensamente, professor Raoni, pela sua participação, pela sua exposição, que esse momento possa ser o primeiro de muitos outros, né, nessa parceria, nessa troca. Coloco a UFOPA também, a Pró-Reitoria de Ensino, a Direção de Ensino à disposição, para outros momentos como esse. E eu queria que certificasse se a professora Carla se encontra na sala, se quer fazer alguma fala também de encerramento. Bom, mas enquanto isso,
Agradeço também a participação de todos os colegas que estiveram aqui, todos os professores, os colegas técnicos também. Como eu já havia dito, a intenção é que todo semestre a gente retorne essa programação de formação, de troca de aprendizado, né, durante o planejamento pedagógico. Então, sempre que as unidades se organizarem com os seus planejamentos pedagógicos, que possam contar com a gente e contar com essa programação da Pró-Reitoria também. Tem alguém levantando a mão? Oi. Falhando a Oi, ligação. Jéssica? Oi, pronto. Tá falhando? Oi. Agradecer Agora, ao professor Raí e a todos que falaram, assim, em especial ao professor Leonir. Obrigada a todos. acho que falhou um pouco ainda, O áudio professora. dela. Houve falha. Sim. Professora Carla, nos ouve? Eu escuto bem, mas eu acho que está falhando a minha... O áudio, né? Agora funcionou bem. Bom, acho que a gente vai... É isso, vamos encerrando por aqui. Segue aqui muitos comentários no bate-papo. Professor Rony, se depois quiser dar uma olhadinha, eu posso passar o bate-papo todo para você. Depois, por e-mail, nós enviaremos as apresentações, o certificado, o link para o vídeo. E segue aqui vários parabéns, professor. Excelentes falas da manhã, muito bem, muito boas falas, foi maravilhoso. Parabéns pela ação, muito assertiva. Parabéns pelo evento, muito rico esse momento. Parabéns ao palestrante e à Proem, belíssimo trabalho. Bom, com esses parabéns eu vou finalizando aqui. Muito obrigada mais uma vez, professor Raoni. Obrigada, Lípio, pela parceria no trabalho. Obrigada, professora Carla. Bom, um ótimo almoço para a gente, uma ótima continuidade de dia, tá bom? Até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.